Boa tarde, novamente. Olá. Vamos só aguardar pelas 15 horas, em ponto, para iniciarmos então. Posso já, entretanto, colocar Claro, claro, força, força, Carlos. fica aqui, enquanto o André fala, fica já aqui o primeiro slide. Ainda não Vou ver, não. estamos on. Certo. Bom, vamos então iniciar. Boa tarde a todos. Meu nome é André Cabral, sou gestor de associados da CCIP. Gostaria de vos dar as boas-vindas ao webinar Como investir de forma conhecedora e com benefícios fiscais, promovido pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa em parceria com a Unit Consulting. A Unit Consulting é o principal parceiro das empresas portuguesas, do pensamento estratégico à implementação da mudança, inspirado no estado de arte e nas melhores práticas de gestão. Com competências em consultoria financeira e no apoio ao investimento e financiamento, assim como na fiscalidade e na eficiência, com o foco na melhoria da performance e criação de valor. O propósito da Unit é ajudar as empresas a tomar melhores decisões e a darem um salto qualitativo no seu crescimento. Para além disso, a Unit Consulting é o nosso associado corporate da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e tem ao longo destes anos dado provas concretas da sua competência ao apoiar os nossos mais variados parceiros. Gostaria agora de vos apresentar os nossos oradores. Eduardo Silva, diretor técnico da Unit Consulting, engenheiro eletrónico industrial e de computadores, com mais de uma década de experiência como consultor especializado em setores industriais e TIC, na elaboração e gestão de projetos de I&D, na elaboração e submissão de candidaturas a sistemas de incentivos e benefícios fiscais, assume atualmente a direção técnica da Unit Consulting. Gostaria também de vos apresentar o Carlos Silvério, consultor e especialista em benefícios fiscais da Unit Consulting. Tem uma licenciatura em Economia e mestrado em Economia Internacional e Estudos Europeus, com vários anos de experiência em consultoria na área de implementação de projetos no âmbito de Portugal 2020, formação especializada em fiscalidade no âmbito de benefícios fiscais ao investimento produtivo, REFAI, DLRR e CEFEI.
Este painel será dividido em 2 sessões explicativas no total de 30 minutos e terá 15 minutos para perguntas feitas pelos participantes no final das apresentações. Este webinar está a ser gravado e poderá ser disponibilizado a todos os presentes posteriormente. Iria então começar pelo Carlos. Obrigado, André. Antes de mais, agradecer a participação de todos neste webinar, também agradecer o convite à Câmara do Comércio para falarmos aqui num tema que tem tido nos últimos anos cada vez maior importância no mundo empresarial, em termos de programa para hoje, uma vez que o tempo que temos também é limitado. Iremos abordar 4 benefícios fiscais, sendo que 3 deles ao investimento produtivo, nomeadamente o regime fiscal de apoio ao investimento, o RFAI, a dedução por lucros retidos e reinvestidos, o DLRR, o crédito fiscal extraordinário ao investimento, o CFEI 2 e, por último, também iremos abordar o CIFID. Fazendo então aqui um pequeno enquadramento. O RFAI é um incentivo fiscal de caráter regional, isto é, destina-se a contribuir para o desenvolvimento das regiões mais desfavorecidas, apoiando o investimento e a criação de postos de trabalho, a criação de emprego num contexto sustentável. É destinado tanto às PMEs como também para as grandes empresas. Relativamente ao DLRR, é um incentivo fiscal que, tal como o próprio nome indica, deriva da retenção de lucros, é destinado apenas às PMEs e, um pouco em comparação com os outros dois que iremos falar, funciona de uma forma um pouco diferente, ou seja, tanto o FAI como o CFEI 2 funciona sobre investimentos já realizados e o DLRR é sobre investimentos futuros a que a empresa se compromete a realizar. E por último, temos o CFEI 2, o crédito fiscal extraordinário, que tal como o próprio nome indica, é extraordinário, foi agora reintroduzido face a uma época marcada pela pandemia, também para mitigar este impacto negativo da pandemia na economia. Já em 2013 existiu, durante também esse período, e agora novamente foi reintroduzido. Eu começaria então aqui pelo RFAI, em termos de beneficiários. O RFAI, as atividades económicas das empresas que podem beneficiar estão devidamente identificadas, são consideradas como estratégicas da economia, e eu aqui daria os exemplos das indústrias, a indústria transformadora e a indústria extrativa, também o turismo, o que engloba o alojamento e a restauração, e também iria aqui destacar as atividades de investigação científica e desenvolvimento. Em termos de beneficiários, contudo, existem exceções. Dentro dos cais que estão previstos, podem beneficiar do RFAI, existem exceções, ou seja, as empresas que tenham como atividades económicas e que estão aqui descritas, e, a título de exemplo, na produção agrícola primária, da transformação e comercialização de produtos agrícolas, da silvicultura e também aqui das infraestruturas energéticas, não se poderão candidatar ao RFAI. Isto é muito importante, na medida em que podem existir cais que estão descritos como vimos no slide anterior, no entanto, podem cair aqui na exceção, muitos deles aqui no caso da indústria transformadora. Em termos de condições de acesso do RFAI, irei abordar, existem algumas que são transversais, como iremos ver, a qualquer benefício fiscal. Estas são dispor de contabilidade organizada, o seu lucro, o lucro das empresas ser determinado por métodos diretos, não tenham dívidas perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária, não sejam consideradas empresas em dificuldade de acordo com a definição que está no REGIC, que realize investimento elegível e que origine a criação e a manutenção de postos de trabalho e que
esse investimento deve manter-se na empresa e na região durante 3 anos após a conclusão dos investimentos nas PME e 5 anos no caso das grandes empresas. Relativamente aqui ao financiamento dos investimentos, a contribuição dos beneficiários deve ser pelo menos isenta de qualquer apoio público, deve ser pelo menos de 25% do montante de investimento elegível. E por último, relativamente ao REFAI, apenas são considerados investimentos elegíveis os que respeitem um investimento inicial. Eu diria que esta é uma das condições de acesso mais importantes deste benefício fiscal. Este investimento inicial são 4 tipologias de investimento que estão aqui agora descritas. A primeira, a criação de um novo estabelecimento. Isto apenas se o novo estabelecimento for uma área de negócio distinta da anteriormente exercida pela empresa, o aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, a diversificação da produção e, por fim, a alteração fundamental do processo de produção. Sendo que destaco que as duas últimas têm 2 condicionantes para aferir se estão a cumprir ou não. No caso da diversificação, o montante dos investimentos deve exceder em pelo menos 200% o valor líquido contabilístico dos ativos que são reutilizados. E relativamente à alteração fundamental, o montante do investimento deve exceder o montante das depreciações e amortizações dos últimos 3 anos, nos anteriores 3 anos ao início do investimento. Destacar também que, no caso das grandes empresas situadas na região do Algarve, Grande Lisboa e Península de Setúbal, apenas são elegíveis os projetos em 2 tipologias. Neste caso, a criação de um novo estabelecimento e a diversificação da produção. Relativamente às despesas elegíveis no REFAI, são todos os ativos fixos afetos à exploração da empresa, adquiridos em estado novo, onde se inclui também os terrenos, aqui mais concretamente na parte da indústria extrativa. Também relativamente a obras, também são elegíveis, desde que sejam feitas instalações fabris ou estejam afetas a atividades turísticas, produção audiovisual ou administrativas. Também são elegíveis as viaturas ligeiras de mercadorias e viaturas pesadas e também o equipamento hoteleiro afeto à exploração turística. Relativamente aos ativos intangíveis, também há uma parte que é elegível, neste caso, a despesas com transferência de tecnologia, onde se inclui a aquisição de direitos de patentes, licenças, know-how ou conhecimentos técnicos não protegidos por patente. Relativamente à taxa de incentivo fiscal, no REFAI ele varia conforme a região e conforme o montante do investimento, ou seja, nas regiões Norte, Centro, Alentejo, Açores e Madeira, o montante, a taxa de incentivo é de 25% sobre o montante dos investimentos elegíveis, até ao máximo 15 milhões de euros. Após este limite ser ultrapassado, a taxa de incentivo é de 10% sobre os investimentos. Também o REFAI permite a isenção ou redução de IMI, IMT e imposto de selo, desde que o projeto em si depois tenha interesse, seja considerado um projeto de interesse municipal por parte das Assembleias Municipais e também a empresa poderá ter benefícios neste campo. No caso de regiões do Algarve, de empresas situadas em regiões do Algarve, Grande Lisboa, e aqui destaco que Grande Lisboa apenas são elegíveis as regiões de Mafra, Loures, Vila Franca de Xira e as freguesias de São João das Lampas e Ferrugem, aqui apenas, e Península de Setúbal, para além da Grande Lisboa, aqui o montante do incentivo é de 10% apenas. Em relação às deduções, aos limites de dedução à coleta, à dedução do imposto, se uma empresa tiver menos de 3 anos de atividade, poderá deduzir 100% da coleta apurada, sendo que se uma empresa tiver mais de 3 anos de atividade, poderá apenas deduzir até à concorrência de 50%. Em ambos os casos, caso
a dedução não seja feita integralmente no período, poderá ser reportada para os 10 períodos de tributação seguintes. Destaco que também existiu no último ano uma alteração legislativa aqui a este último ponto, ou seja, foi suspensos os períodos de tributação de 2020 e 2021, ou seja, não contam para este prazo dos 10 anos. Dar aqui também algumas outras informações complementares ao FAI, que é, não são elegíveis transferências de investimento em curso para que não tenham acontecido no período, exceto se forem adiantamentos. O RFAI é acumulável com o DLRR e com o Portugal 2020, desde que não sejam ultrapassados os limites máximos aos auxílios regionais, que irei apresentar o quadro que se segue. Este mapa está previsto no artigo 43 do Código Fiscal do Investimento, onde indica quais os limites que as empresas têm de respeitar ao usufruírem destes benefícios. Pode destacar como as regiões Norte, Centro e Alentejo que têm um limite de 25%, e aqui também nas regiões C, não pré-definidas, como a Comissão Europeia assim o define, as regiões do Algarve, Grande Lisboa, e aqui destaco as sub-regiões que são elegíveis, e a Península de Setúbal apenas o limite é de 10%. Contudo, estes limites podem, no final, ser majorados conforme a dimensão, isto é, 10% no caso das médias empresas e 20% no caso de micros e pequenas empresas. Este mapa de auxílios regionais está apenas em vigor esteve em vigor até ao final de 2021. Recentemente, no último mês, foi aprovado o novo mapa de auxílios regionais para o período compreendido entre 2022 e 2027, onde existem alterações significativas, tanto ao nível dos limites, todas as regiões tiveram alterações aos limites, houve incrementos, como também ao nível de alterações de regiões, nomeadamente na questão da área metropolitana de Lisboa, que foram, e também do Algarve, que foram aqui retiradas algumas regiões e agora apenas são algumas que são elegíveis para se candidatar ao RFAI. Passando ao segundo benefício fiscal, a DLRR. Em termos de condições de acesso, tal como referi no enquadramento, apenas são elegíveis as pequenas e médias empresas, não são elegíveis as grandes empresas. Também, à semelhança do RFAI, tem que dispor de contabilidade organizada, o seu lucro tem que ser determinado por métodos diretos, dispor da situação regularizada perante a Segurança Social e perante a Autoridade Tributária e, uma vez que este benefício funciona com base na retenção de lucros, as empresas, evidentemente, têm que obter lucros no exercício económico. Também não podem ser consideradas empresas em dificuldade, de acordo com a definição do RGIC, e também não podem estar sujeitas a uma injunção de recuperação. À semelhança também do RFAI, e também um ponto bastante importante, que é a DLRR também, os investimentos têm que ser enquadrados numa tipologia de investimento inicial, conforme referi, que são aquelas 4, a criação de um novo estabelecimento, a diversificação, o aumento da capacidade e a alteração fundamental, e no caso da DLRR, há exclusões ao nível também dos setores. As empresas que tenham como por objeto as atividades económicas dos setores da pesca e da agricultura e da produção agrícola primária não podem usufruir do DLRR. Em termos de despesas elegíveis, vão muito em linha ao RFAI, são todos ativos afetos à exploração da empresa, também eles adquiridos em estado novo, onde se inclui os terrenos, também no caso da indústria extrativa, a construção, desde que afeta aqui às atividades produtivas ou administrativas, e também ao nível das viaturas, aqui há uma pequena diferença em que a UDLRR permite que as viaturas ligeiras de passageiros ou mistas sejam elegíveis,
desde que estejam afetas à exploração do serviço público de transporte ou a serem alugadas no exercício da atividade da empresa em questão. Também são elegíveis os barcos de recreio e as aeronaves de turismo. Dentro dos ativos intangíveis, à semelhança do RFAI, também são elegíveis as despesas com transferência de tecnologia. Em termos de taxa de incentivo fiscal, o DLRR é uma taxa de incentivo fiscal de 10% sobre o montante dos lucros que são retidos e reinvestidos, não podendo ultrapassar o máximo de 12 milhões de euros. Em termos de limite à coleta, as médias empresas têm um limite de 25%, enquanto as micro e pequenas empresas têm um limite de 50%. Para empresas situadas em regiões do interior, existe uma majoração do benefício, neste caso uma majoração de 20%, sendo que esta majoração está sujeita à regra de minimis. Relativamente ao prazo de investimento, e conforme abordei no início do webinar, uma empresa retém os lucros e depois tem que reinvesti-los no futuro. E neste caso, o futuro tem um prazo de 4 anos, após a constituição da reserva especial pela DLRR. Deixar também aqui algumas notas importantes que, como referi, o DLRR é acumulável com o RFAI, desde que não sejam ultrapassados os limites dos auxílios regionais, e também não são a reserva constituída não pode ser distribuída aos sócios durante 5 anos. E, por último, também a questão dos investimentos, a transferência de investimentos em curso também não são elegíveis, desde que, excepto se forem adiantamentos. Também, se forem ativos adquiridos em regimes de locação financeira, podem ser considerados, desde que as empresas exerçam a opção de compra no prazo de 7 anos. Passando ao último benefício fiscal, o crédito fiscal extraordinário ao investimento, o CFEI 2, é um benefício fiscal que foi reintroduzido agora em 2020, também aqui com base para mitigar os impactos da pandemia. À semelhança dos outros benefícios fiscais, também as empresas têm de cumprir as condições transversais, isto é, dispor de contabilidade organizada, o lucro ser tributável por métodos diretos e dispor de situações regularizadas perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária. E depois tem uma característica, uma condição de acesso específica, isto é, as empresas que se candidatem ao CFEI 2 não podem fazer cessar contratos de trabalho durante 3 anos, isto é, desde julho de 2020 até julho de 2023, ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou despedimento por extinção de posto de trabalho. No caso do CFEI 2, apenas são elegíveis as despesas efetuadas entre 1 de julho de 2020 e 30 de junho de 2021. Isto é, este é o último ano, com base nos investimentos realizados no ano passado, este é o último ano que as empresas podem candidatar e usufruir do crédito fiscal extraordinário. Não tem limitações quanto geograficamente, ou seja, todo o território nacional é abrangido pelo CFEI 2 e também não tem as limitações ao nível das atividades das empresas, desde que cumpram estes requisitos essenciais. Em termos de despesas elegíveis, no CFEI 2 são todos ativos fixos também afetos à exploração da empresa, também adquiridos em Estado Novo, e aqui uma particularidade é que todos os ativos têm que estar em funcionamento até ao final do ano 2021. Isto para uma empresa em que o período de tributação coincida com o ano civil. Dentro das despesas elegíveis, destaca-se também a semelhança do DLRR, também poderão ser consideradas as viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, barcos de recreio e aeronaves de turismo, desde que afetas à exploração da empresa, e também o mobiliário e artigos de conforto ou decoração, desde que afete a atividade produtiva ou administrativa,
e também aqui a parte da construção também afeta estas duas atividades. Também possibilita a introdução de ativos intangíveis e, neste caso aqui, inclui-se as despesas com projetos de desenvolvimento e despesas com elementos da propriedade industrial, tais como patentes, marcas, processo de produção, modelos ou outros direitos assimilados. Em termos de benefício fiscal, o CFEI 2 tem um benefício fiscal de 20% sobre o montante das despesas consideradas elegíveis, não podendo ultrapassar o montante máximo de 5 milhões de investimento. A dedução fiscal tem um limite de 70% da coleta apurada em cada período e, caso não ocorra a dedução no primeiro período, este pode ser reportado durante os 5 períodos seguintes. Destacar também que o CFEI não é cumulável com o RFAI nem com o DLRR, isto é, poderá uma empresa candidatar-se aos 3 benefícios no mesmo ano, no entanto, as despesas terão de ser diferentes. À semelhança também do RFAI e DLRR, as transferências de investimento em curso para as contas definitivas que não tenham sido obtidas no período de vigência temporal do CFEI 2, ou seja, no segundo semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021, também não poderão ser consideradas. Depois, relativamente aos bens de investimento considerados, também têm que ser detidos pela empresa durante um período de 5 anos. Eu diria que agora, para concluir, iria deixar aqui algumas notas finais, tal como referi há pouco, algumas notas importantes, com base na apresentação destes três benefícios fiscais. Em relação à majoração de 20% no DLRR, reforço novamente que está sujeita à regra de mínimos, ou seja, uma empresa tem que, antes de efetuar usufruir desta majoração, tem que validar se tem fonte disponível para usufruir. Como referi, houve a suspensão da contagem dos períodos de reporte no RFAI, e também, como o meu colega Eduardo vai falar daqui a pouco, no CIFID, ou seja, os períodos de tributação 2020 e 2021 não contam para o prazo dos 10 anos. E também para um último ponto, que é o regime extraordinário e transitório à manutenção de postos de trabalho, que é aplicável às grandes empresas que tenham obtido lucros em 2020 para se candidatarem tanto ao CIFID, FAI e CEFEI, devem cumprir esta manutenção de postos de trabalho. Eu iria agora passar a palavra ao meu colega Eduardo. Obrigado, Carlos, e boa tarde a todos. De minha parte, também agradecer aqui o convite. É um prazer estar cá. Eu vou trocar aqui a apresentação, apesar de ser a mesma. Terei aqui uns momentos, espero eu que a tecnologia não me falhe, mais interativos. Pronto, já está. Então, estou aqui para falar do CIFID, e o CIFID é um sistema de incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento empresarial. É um sistema que já está em vigor em Portugal há cerca de 25 anos, foi introduzido em 1997 e que ao longo dos tempos foi sofrendo várias alterações, sendo que aqui em comum entre todas elas está o facto de aquilo que são as taxas de incentivo fiscal irem sendo aumentadas, o que faz com que hoje Portugal tenha um dos sistemas de incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento mais atrativos da Europa. E o que é o CIFID? O que é este incentivo fiscal? Na prática foi um sistema que foi criado para ajudar aqui as empresas que apostam em investigação e desenvolvimento, permitindo-lhes apresentar uma candidatura, e mais à frente vou falar disto, uma vez que ao contrário dos benefícios fiscais que o Carlos apresentou, que são todos sujeitos apenas à criação do dossiê fiscal, este implica uma candidatura. Foi um sistema que foi criado para que as empresas possam apresentar candidaturas onde demonstram aquilo que são as suas despesas de ID, muitas delas suportadas por projetos internos, daí a necessidade de haver uma candidatura para os validar,
e que visava reforçar aqui a aposta das empresas em investigação e desenvolvimento. Apresentando só aqui um enquadramento e alguns números, o CIFID, desde que os números são contabilizados, ou seja, apesar de ter sido introduzido em 1997, só se começou a fazer aqui um apanhado mais específico daquilo que são os números do CIFID, e desde 2006 até 2020 já foram submetidas cerca de 20 mil candidaturas, onde tivemos investimento em investigação e desenvolvimento declarado superior a 11 mil milhões e um crédito fiscal solicitado superior a 4 mil milhões. Se olharmos aqui para aquilo que é o crescimento, e nos gráficos em baixo vemos que nos últimos anos, efetivamente, as empresas, o setor empresarial tem olhado para o CIFID de outra forma, ou seja, em 2014, por exemplo, podemos ver aqui, o número de candidaturas era pouco superior a 1000 e em 2020 o número já ultrapassou as 3000. Se olharmos para aquilo que também tem sido as taxas de aprovação, e aqui focando apenas no 18 e 19, vemos também que, por exemplo, em 19, 2.300 candidaturas recebidas, tivemos 2.331, ou seja, 2.378 candidaturas recebidas, tivemos uma taxa de aprovação elevadíssima. Deixar só nota que em 2020 os números ainda estão bastante baixos, porque como isto é uma candidatura sujeita a um processo de aprovação, a Agência Nacional de Inovação, que é a entidade que regula aquilo que é o CIFID, vai emitindo decisões de outubro e até abril, e neste caso já nos disseram que até maio, porque estão um pouco atrasados, eles vão lançando as decisões a conta-gotas, também não era possível de outra forma, olhando aquilo que são o número de candidaturas, daí estes números ainda estarem demasiado baixos, porque temos neste momento o processo de decisão em curso. Pegando naquilo e agora falando um bocadinho daquilo que são as regras do CIFID, ou seja, no que diz respeito aos potenciais beneficiários, o CIFID é muito abrangente, ou seja, qualquer empresa com NIF pode concorrer ao CIFID desde que exerça uma atividade de natureza agrícola, industrial, comercial e de serviços, ou seja, como podemos ver, logo por aqui percebemos que é muito abrangente e quase todas as empresas podem concorrer ao CIFID, desde que tenham um lucro tributável que não seja determinado por métodos indiretos, não podem ter dívidas às finanças e à segurança social, e aqui o fator mais relevante e aquele que elimina a maior parte das empresas que não concorrem, desde que apresente despesas com investigação e desenvolvimento. E aqui o termo apresentar despesas é relevante porque nós podemos ter despesas devido a trabalhos que realizamos internamente quando estamos na nossa empresa a fazer investigação e desenvolvimento, mas também podemos ter despesas sem ter atividades de investigação e desenvolvimento, e daqui a pouco também vou falar sobre isso, ao falar agora das despesas elegíveis. O que é elegível no CIFID? Desde logo, a aquisição de ativos fixos tangíveis, ou seja, podemos ter a afetação de equipamentos ao CIFID, e aqui é relevante, desde que na proporção da sua afetação àquilo que são as atividades de investigação e desenvolvimento das empresas. Por exemplo, ou seja, se comprarmos um equipamento e vamos ter ali um projeto de investigação e desenvolvimento para o adequar, por exemplo, a um novo processo produtivo, durante o período em que ele está afeto ao projeto de investigação e desenvolvimento, ele é elegível no CIFID, e aqui estamos a falar das amortizações referentes a esse período, deixando de o estar afeto a isso e passando para a produção, obviamente que deixa de ser elegível, ou seja, aqui nunca vamos levar a totalidade do equipamento, mas apenas o período, as amortizações referentes ao período em que ele esteve no projeto. Também são elegíveis as despesas com pessoal com os quadros da empresa, e aqui estamos normalmente a falar da despesa mais relevante, ou seja, com o custo das pessoas. E aqui olhamos para o tempo em que as pessoas estiveram afetas aos projetos das empresas e depois, com base nesse tempo e nessa afetação, vamos calcular o custo correspondente. Aqui, muito importante, estas pessoas têm que estar nos quadros da empresa. Uma nota relevante é que pessoas com doutoramento são consideradas em 120%, ou seja, existe aqui uma majoração do valor quando as pessoas têm doutoramento. Outras despesas são a participação de dirigentes e quadros da empresa na gestão de instituições de ID, despesas relativamente à subcontratação de outras entidades, e aqui quando falamos de outras entidades, para efeitos de CIFID, apenas são elegíveis contratações juntos de universidades, centros tecnológicos, ou seja, entidades públicas e reconhecidas que prestem apoio às empresas naquilo que são os seus projetos. Se formos falar de empresas, apenas são elegíveis empresas que sejam reconhecidas pela ANI em matéria de idoneidade. Aqui estamos a falar de empresas que, para ter este reconhecimento, também elas têm que fazer uma candidatura à ANI,
onde vão apresentar as suas áreas, mostram que têm competências para fazer ID não só internamente, mas para o mercado, e se a ANI lhes der esse reconhecimento, a sua despesa passa a ser elegível no CIFID de terceiros. Também despesa elegível, temos a participação no capital de instituições de ID e no capital de fundos de investimento, sejam públicos ou privados. E agora, voltando àquilo que eu estava a dizer há pouco, neste momento existe aqui um fenómeno, temos vários fundos de investimento dedicados ao ID em Portugal e muitas empresas que não têm atividades de ID, nem tinham como ter despesas em ID, têm apostado muito aqui na aquisição de unidades de participação destes fundos, o que lhe permite ter uma despesa que depois é elegível em CIFID e, através dessas participações que vão ter nestes capitais, nestes fundos de investimento, que depois decorrem como qualquer fundo de investimento, mas têm aqui a vantagem de que no ano onde fazem a aquisição dessas unidades de participação, elas são elegíveis para efeitos de CIFID. Outras despesas elegíveis é o custo com registro e manutenção de patentes e também com aquisição de patentes, sendo que neste caso apenas para pequenas e médias empresas. Também podemos considerar como despesas elegíveis auditorias à ID e ações de demonstração que decorram de projetos de investigação e desenvolvimento apoiados, ou seja, se tivermos projetos de investigação e desenvolvimento financiados por sistemas de incentivo, como sejam o Portugal 2020 ou o Horizon 2020, ou agora os novos programas quadros que vêm substituir estes que eu referi, também terão estas atividades apoiadas. Aquilo que diz respeito às taxas de incentivo fiscal, no caso do CIFID, este é composto por duas taxas, uma taxa base de 32,5% das despesas realizadas no ano de candidatura, ou seja, no ano fiscal a que isto diz respeito, 32,5% do custo identificado em ID será sempre convertido em incentivo. A isto vai somar uma taxa incremental que corresponde a 50% do aumento da despesa em relação à média dos 2 anos anteriores. Ou seja, uma empresa que, por exemplo, no primeiro ano que faz CIFID, consegue ter 82,5% de taxa de incentivo, uma vez que a média dos anos anteriores é zero. Uma empresa que faz CIFID todos os anos e se mantiver aquilo que é o seu investimento constante, não vai ter este acréscimo face à média, vai ficar com esta taxa incremental a zero e a sua taxa de incentivo ficará nos 32,5%. Daqui a pouco vou fazer uma pequena simulação onde conseguimos perceber o impacto destes números. De referir também que para empresas que ainda não completaram os 2 primeiros exercícios e por isso não têm acesso a esta taxa incremental, há aqui uma majoração de 15% e a sua taxa é de 47,5%. Uma nota também relevante é que as empresas com o CIFID angariam aquilo que é o seu benefício fiscal. Caso não deduzam tudo, podem ficar com este crédito fiscal, que depois pode ser deduzido até ao 8º ano do período seguinte. Aqui um pequeno parênteses, com a questão da pandemia, os CIFIDs submetidos nos 2 anos anteriores têm ali a possibilidade de ser deduzidos até 10 anos e não até 8. Como referi inicialmente, ao contrário dos outros benefícios fiscais, onde as empresas apenas têm que fazer um dossiê fiscal, o CIFID exige um processo de candidatura. Ou seja, esta candidatura tem que ser submetida até ao final do 5º mês do ano seguinte ao exercício. Para quem usa um ano fiscal normal, de janeiro a dezembro, esta candidatura tem que ser submetida até ao final de maio. E esta candidatura consiste em identificar tudo aquilo que são os custos e despesas em investigação e desenvolvimento, sendo que, quando estas despesas de investigação e desenvolvimento são realizadas internamente em projetos das próprias empresas, têm que ser acompanhadas de uma descrição técnica dos projetos de investigação e desenvolvimento. Esta candidatura, posteriormente, vai ser avaliada pela ANI e aqui esta avaliação consiste, sobretudo, e em primeiro lugar, validar que efetivamente aquilo que a empresa fez foram atividades de investigação e desenvolvimento e não um projeto um simples projeto de engenharia, um simples projeto industrial. E, em segundo lugar, validada a existência de investigação e desenvolvimento, vai-se avaliar a coerência e razoabilidade daquilo que são os custos que estão a ser imputados a estes projetos. Posteriormente, feita a avaliação, a ANI emite uma declaração onde atribui o crédito fiscal e a mesma passa a ser válida e é isso que sustenta depois o valor que será considerado na modelo 22. Para também termos aqui uma ideia daquilo que estava a falar e da questão das taxas, eu vou tentar fazer aqui uma breve simulação no nosso site, espero que a tecnologia me ajude. Pronto, ele abriu. No nosso site vão encontrar um simulador CIFID, para o caso de quem nos está a ouvir e está a pensar se tem ideia e que tipo de benefício poderá ir buscar. Faço aqui uma simulação muito rapidamente, onde, por exemplo, conseguem ter uma perspectiva bastante identificar se tiveram CIFID nos 2 últimos anos ou não.
identificando o número de técnicos que estiveram envolvidos em atividades ID, uma remuneração bruta mensal, pode ser, por exemplo, 2.000 euros por técnico, aqui é uma média, e depois temos sempre que identificar, e obviamente que aqui estamos a trabalhar com valores meramente indicativos, uma percentagem de tempo afeta aquilo que foram os projetos ID internamente. Pronto. Com esta rápida simulação, depois atribuindo aqui o nome e o e-mail, vão receber um resultado. Eu já tenho aqui o resultado preparado e pronto, com estes números que identifiquei, onde uma empresa que não faz CIFID, que não fez CIFID nos 2 últimos anos, que tem 5 técnicos afetos a este tipo de atividades, com uma remuneração bruta de 2.000 euros, sendo que estas pessoas estão aqui alocadas a projetos de ID 50% do tempo, conseguimos ter um investimento em ID de 134.000 euros, grosso modo. Aqui, deixar a nota que este valor não é só o valor das pessoas, mas uma das despesas do CIFID é também custos de funcionamento, até 55% do custo da equipa, ou seja, nós aqui assumimos que a empresa tem esses 55% de custo e conseguimos obter um investimento de 134.000 euros. Como a empresa nunca fez CIFID, podemos ver que o valor correspondente ao ano, os 32,5%, são apenas 43.000 euros e o acréscimo face à média consegue ainda ser superior àquilo que é o valor referente ao ano. E isto dá-nos um crédito fiscal de cerca de 110.000 euros, o que é muito relevante. Se virmos o valor da nossa despesa e depois o valor de crédito fiscal obtido, é efetivamente muito relevante. Se fizermos aqui uma simulação, já agora para também completarmos o ciclo, de uma empresa que faz todos os anos CIFID e tem cerca de 150.000 euros por ano em despesa em investigação e desenvolvimento e usando exatamente os mesmos valores, se nós fizermos aqui a simulação, aqui terão sempre que preencher isto para receber o vosso resultado, já tenho aqui o resultado, ou seja, como o investimento em ID dos anos anteriores foi 150.000 euros e o deste ano é inferior, a empresa deixa de ter acesso à taxa incremental, ficando-se apenas pelo valor referente ao ano, ou seja, pelos 32,5%, o que é uma diferença muito considerável quando comparamos, estamos a falar de 110.000 euros para 43.000 euros. E porquê que isto é assim? Já agora também para dar aqui esta explicação. Isto é assim porque a própria taxa foi montada para que as empresas reinvistam em investigação e desenvolvimento aquilo que vão obter em crédito fiscal, ou seja, a lógica da taxa estar dividida desta forma é para fomentar cada vez mais o tecido empresarial nacional, a reforçar aquilo que é a sua aposta em investigação e desenvolvimento de forma contínua, aumentando todos os anos aquilo que é a sua despesa. Quanto maior a despesa, quanto maior for o aumento da despesa de um ano para os anos anteriores, maior é o incentivo que a empresa vai poder obter. E creio que é isto, só mesmo para fechar, mostrar um pouco aquilo que é a nossa abordagem à fiscalidade em termos de trabalho, ou seja, mesmo antes de uma contratualização existe sempre uma validação técnica e aqui estou a falar de todos aqueles sistemas de incentivos que acabámos de falar, não só o CIFID, mas também o RFAI, DLRR, neste caso não é muito relevante, mas e o CEFEI, ou seja, há sempre uma validação da viabilidade de cada um deles, ou seja, se faz sentido, seja pelo aquilo que vai ser a coleta da empresa, seja pelos investimentos que andaram a fazer, seja até pela existência de atividades ID, feita esta validação e a empresa cumprindo com os pressupostos necessários para cada um dos sistemas de incentivo, fazemos um conjunto de pedidos de informação técnica, por um lado, e por outro lado, através de reuniões técnicas, no caso do RFAI, do CEFEI da DLRR, com o Carlos e outros especialistas, muito focado naquilo que é o recolher da informação e a validação do investimento, se cumpre ou não. No caso do CIFID, reuniões técnicas com a nossa equipa de engenharia e as equipas técnicas que estiveram envolvidas nos projetos da empresa para recolher informação técnica sobre os projetos e para perceber todo o trabalho que foi sendo feito. E depois, paralelamente com isto, vamos fazendo aquilo que são as elaborações das descrições técnicas, no caso do CIFID, novamente, sobre os projetos, no caso dos outros benefícios, criando aquilo que é o dossiê fiscal e, por outro lado, vamos apurando os valores de benefícios fiscais. Obviamente que tudo isto acontece
através de processos iterativos com as empresas, onde elas validam não só aquilo que estamos a dizer que efetivamente foi o que aconteceu, mas também tudo aquilo que nós consideramos no cálculo do benefício fiscal para garantir que está coerente com a realidade, que cumpre com os requisitos. Fechando-se estes valores e fechando aquilo que são as descrições, seja do CIFID, seja do dossiê fiscal dos outros benefícios, isto é validado e nós avançamos com a submissão da candidatura no caso de CIFID e em todos os casos com as instruções daquilo que será o preenchimento do modelo 22 e com a entrega dos respectivos dossiês fiscais para que as empresas os possam armazenar para caso venham a ser solicitados pelas finanças. E creio que é isto. André. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Carlos, pela excelente exposição. Recebemos durante a vossa apresentação aqui algumas questões. O Sr. Carlos Paredes pergunta onde podemos consultar o mapa com os novos limites. Foi uma pergunta colocada durante a apresentação do Carlos Silvério. Carlos, por favor. Sim, o novo mapa está na página da Comissão, foi publicado na página da Comissão Europeia. Eu de seguida até colocarei aqui no chat o link de acesso ao mesmo. Perfeito, muito obrigado, Carlos. Temos outra questão da Andreia Jota. Se uma empresa tiver um projeto de investimento a decorrer no âmbito de inovação produtiva, por exemplo, pode na mesma beneficiar destes benefícios? Sim, poderão beneficiar tanto do RFAI como do DLRR em conjunto com o projeto de inovação produtiva, desde que sejam cumpridos aqueles limites máximos que apresentei no quadro. Mas são compatíveis e o CEFEI 2 também é compatível com os projetos de inovação produtiva, sendo que o CEFEI 2, este é o último ano que estamos a estamos a entregar agora a declaração até maio, final de maio, a declaração de rendimentos face de 2021, ou seja, este é o último ano que as empresas poderão candidatar ao CEFEI 2. No entanto, também é acumulável, mas eu diria que em termos de benefício mais vantajoso, cumprindo todas as condições de acesso, será o RFAI sendo acumulável com os projetos de Portugal 21. No caso do CIFID, também é acumulável, ou seja, aquilo que nós fazemos é, pegando naquilo que disse há pouco, onde temos que ir buscar o período de afetação e depois garantir que está em coerência com isso, aquilo que fazemos é retirar aquilo que é o incentivo para não se dar a duplicação de auxílios e apenas considerarmos a parte dos equipamentos que não foi financiada. Ok. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Carlos. Temos também uma pergunta da Ana Rito, que pergunta: custos incorridos no âmbito de um projeto desenvolvido ao abrigo do Horizonte 2020 e cujos custos, consequentemente, são pagos pelo Horizonte 2020, podem ser considerados para o CIFID? Aqui é exatamente a mesma lógica, ou seja, sim, okay, o projeto continua a ser elegível em CIFID, não sei qual é a taxa aqui no Horizon, mas vamos supor que é uma taxa de 75%. Aquilo que se faz é apresentar o projeto como um todo, as despesas como um todo, mas depois retiramos os 75% de incentivo e consideramos apenas os 25% que ficaram a cargo da empresa. E aí, sobre esses 25%, vamos aplicar as taxas do CIFID. Certíssimo. Vou ainda aproveitar para fazer uma pergunta ao Eduardo e também uma pergunta ao Carlos, perguntas que nos foram enviadas anteriormente. Uma empresa que não tenha departamento de R&D pode concorrer ao CIFID, Eduardo? Sim, pode. Ou seja, como estava a explicar há pouco, o processo de ideia não tem que ser formal nas empresas, ou seja, e já agora também pegando nisto, há uma dúvida que existe muitas vezes na empresa, que é se a minha empresa faz ideia ou não, ou seja, para termos aqui um projeto de ideia, a lógica é existir aqui um elemento, isto pegando mesmo naquilo que são as diretrizes da ANI, é termos um elemento de novidade apreciável e a resolução de uma incerteza. E com base nestes pressupostos nós vamos encontrar projetos de investigação e desenvolvimento em muitas empresas, muitas vezes, não só naquilo que são os seus produtos, aquilo que eles trazem ao mercado, mas noutras vezes mesmo naquilo que são processos produtivos, ou até já conseguimos encontrar projetos e apresentá-los e eles virem aprovados nas próprias áreas de suporte das empresas. Quando a empresa tem um departamento de ID
torna-se mais fácil porque há ali um processo estruturado e eles até já têm um conjunto de metodologias que facilita a conversão daquilo nos projetos que têm que ser apresentados em candidatura, mas não é requisito. Qualquer empresa, desde que tenha pessoas elegíveis e que tenham projetos de ID, como é óbvio, despesas, pode fazer candidatura ao CIFI. Ok, muito obrigado, Eduardo. Carlos, uma questão que nos foi colocada. Realizei um aumento de capital social na empresa. Existe algum benefício fiscal para o qual possa recorrer? Sim, efetivamente existe um benefício fiscal, não foi abordado neste webinar, mas existe. É a remuneração convencional do capital social, em que eh, empresas que tenham aumentado o seu capital social por entradas em dinheiro, eh, conversão de crédito ou até por aumento de capital com recurso aos lucros do período. Neste último caso, o aumento de capital tem que estar registado até a entrega da declaração modelo 22. É possível usufruir deste benefício. Em termos de incentivo fiscal, é uma dedução ao rendimento, não uma dedução à coleta, como nós abordámos aqui os quatro benefícios. É uma taxa de 7% sobre o montante das entradas, com o limite de 2 milhões de euros. É aplicável no período de tributação em que ocorra o aumento de capital e nos 5 períodos seguintes, ou seja, na sua globalidade, poderá ser usufruído durante 6 anos. Contudo, também tem, diria eu, duas condições de acesso que devem ser respeitadas, nomeadamente a questão dos lucros, serem determinados por método direto, e a questão de as empresas que usufruam da remuneração convencional do capital social não podem diminuir o seu capital social no período das entradas e também nos 5 seguintes. Ok, Carlos, muito obrigado. Uma última questão colocada pelo Ricardo Pinto. No caso de compra de unidades de participação num fundo de investimento, como se processa a monitorização do processo / candidatura? Ou seja, pronto, como falei há pouco, nós quando temos a candidatura ao CIFI temos dois tipos de despesas. Umas associadas a projetos que foram desenvolvidos pelas empresas e depois umas mais de caráter transversal. Aqui vamos pegar na informação, ou seja, há sempre um comprovativo da aquisição destas unidades de participação e vamos introduzi-las nas despesas de caráter geral. Paralelamente com isto, é necessário submeter um conjunto de informação, como o regulamento do fundo e outras, que comprova, por um lado, o custo da empresa, e aqui estamos a falar da despesa, por outro, que estamos a falar de um fundo que efetivamente é um fundo que vai investir em investigação e desenvolvimento. E isto é um processo mais simplificado, mas com este conjunto de documentação fica a candidatura feita e é submetida. Ao longo do tempo foram criados, e isto foi no Orçamento de Estado para 2021, foram criados um conjunto de mecanismos que depois vão regular e acompanhar estes fundos para garantir que efetivamente eles vão investir em investigação e desenvolvimento. E aqui este acompanhamento, estamos a falar de todas as empresas onde os fundos investem, terem que apresentar contas anualmente, os próprios fundos também, de forma a garantir que efetivamente este investimento está a ser feito em investigação e desenvolvimento. Ok. Muito obrigado, Eduardo. Eu acredito que não temos mais questões neste momento. Gostaria muitíssimo de agradecer ao Carlos e ao Eduardo pela excelente exposição, novamente. André, Obviamente, força, desculpa, Carlos, poderia só para aqui essa. complementar aqui a primeira pergunta. Entretanto, já partilhei aqui no chat É verdade. o link de acesso ao novo mapa de auxílios, aprovado para 2022 até 2027. Referir que como é que é calculada, e não referi durante a apresentação, esta intensidade de auxílios que a empresa vai consumindo ao longo do projeto. Isto calcula-se com base também no que é chamado o equivalente de subvenção bruto, e não é nada mais, nada menos que o quociente entre os benefícios fiscais ou os benefícios totais usufruídos pela empresa, poderão ser fiscais ou financeiros, onde se inclui aqui também a LRR, mais até poderá existir a questão da isenção de IMI e IMT sobre o montante total dos investimentos.
E tanto destacar que tanto o valor dos benefícios como o valor do investimento é sempre valores atualizados, não um valor em si apurado, é valores atualizados com base depois em taxas de atualização publicadas pela Comissão Europeia. Era só isto, Certíssimo. obrigado, André. Obrigado, eu. Carlos e Eduardo, mais uma vez queria agradecer, agradecer a vossa presença e, obviamente, agradecer à Unit Consulting por este webinar, pela vossa presença. Relembrar a todos os presentes que, caso queiram adicionar ou fazer mais questões, poderão enviar-me as questões para o meu e-mail, que eu partilhei, mas que terei, obviamente, todo o gosto em voltar a partilhar. E também quem quiser ter acesso à gravação do webinar e às apresentações, também o poderá pedir enviando um e-mail para o meu e-mail, que eu já deixei, mas que volto a deixar aqui ao acesso de todos. Portanto, é acabral@ccip.pt. Penso que nos podemos despedir. Não sei se têm mais alguma coisa que gostariam de dizer. Não, posso só complementar, porque entretanto Claro. o Ricardo voltou a questionar. Sim, é acumulável, ou seja, são coisas diferentes. A rentabilidade do fundo será a rentabilidade que ele tiver, é um fundo, é incerto. O benefício fiscal é usufruído logo no período em que faz a compra, a aquisição das unidades de participação. Por exemplo, se nunca fizerem CIFID, se investirem em unidades de participação no valor de 100 mil, pegando aqui no número redondo, conseguem ir buscar 82.500 em CIFID, e aqui reforço, se não apresentaram candidatura nos 2 anos anteriores, e depois o fundo segue o seu caminho com a rentabilidade, no final podem ir buscar os 100, ou os 90, os 110, depende daquilo que for a rentabilidade. Ok. Parte... Andréa J. pede para partilhar novamente o link para o mapa de auxílios, uma vez que não está disponível para todos. E eu novamente deixei aqui o meu e-mail, portanto, qualquer questão posterior estarei ao vosso dispor para reencaminhar tanto para o Carlos como para o Eduardo e pronto, e basicamente sempre ao vosso dispor. Eu coloquei em relação ao link, coloquei o meu chat, mas penso que não está a ser visível por todos. Tem selecionado anfitriões e palestrantes no para. Peço desculpa. Por isso, Tenho se toda a razão. o André conseguir partilhar. Eu vou partilhar agora o meu e-mail e vou partilhar também o link. O link com os limites. Eu acho também com o mapa de limites. Acabei de partilhar o link. Já partilhou. Certíssimo. Já para todos. Pronto, e de minha parte, muito obrigado. Da nossa parte também, muito obrigado mais uma vez, Carlos, Eduardo, e obviamente a todos os participantes. E até breve. Muito obrigado. Até breve. Obrigado. Muito obrigado. Muito prazer.